Olá, é uma grande satisfação que estamos participando nesse terceiro CIP, Congresso Internacional de Portugal. Meu assunto hoje, poliomielite e longevidade. Eu sou Acari Souza Buri Oliveira, trabalho na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo. É uma universidade que se encontra na cidade de São Paulo. Aqui nós temos o meu e-mail, meu contato de telefone da universidade. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer agradecimentos aos meus mestres, à equipe toda da neuromuscular, do setor que eu trabalho, ao pessoal de administração, de enfermagem, laboratório, da reabilitação, os médicos, residentes, pós-graduandos, a equipe multidisciplinar e colaboradores, as associações que estão presentes em relação ao atendimento, à educação e à pesquisa, mas especialmente aos voluntários e aos pacientes. Aqui seriam os meus possíveis conflitos de interesse para essa apresentação, para esse dia importante, dia 24 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Essa data foi estabelecida como o Dia Mundial de Combate à Polio, instituída pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para chamar a atenção para essa condição chamada polio. Polio é uma doença que, neste momento, é considerada extinta, mas ainda ela está presente e ela tem uma história bem antiga, desde o Egito. Aqui bem representada nessa gravura, nessa estela, que é uma gravura em pedra, de provavelmente um religioso que apresenta-se em sua perna direita aquilo que nós chamamos de uma atrofia típica da poliomielite. Foi encontrada também em uma das tumbas esta alteração na perna, característica de poliomielite e a primeira órtese, talvez, que nós conheçamos muito tempo atrás. Falando-se em doenças neuromusculares, uma delas, a mais prevalente, são aquelas doenças relacionadas ao movimento, ou seja, com fraqueza muscular. Quando alguém tem fraqueza muscular, ela pode ser ou do sistema nervoso central, ou do ponto de vista em relação às doenças neuromusculares, do corno anterior da medula, ou da raiz motora, ou do nervo, ou do contato nervo-músculo, ou músculo esquelético. Aquelas localizadas no corno anterior da medula, quais são? As mais comuns: poliomielite aguda, a atrofia muscular espinhal, doença genética, e a doença do neurônio motor, que é uma doença degenerativa. Aquela que é infecciosa é a paralisia infantil causada pelo poliovírus, que tem um tropismo muito grande para as células do corno anterior da medula. E assim, quando essas células são comprometidas, manifestação clínica, atrofia muscular, que pode ser identificada por exames, como a eletroneuromiografia, e através também de biópsia muscular, mostrando-se um comprometimento do músculo esquelético, secundário ao comprometimento por morte das células no corno anterior da medula. Se essas células morrem, as fibras musculares ficam desnervadas, portanto, elas ficam atróficas. Se por um acaso o neurônio sobrevivente ele estiver com saúde, ele pode dar brotamento para aquelas fibras que estão desnervadas, atróficas, e assim ocorrer o processo de reinervação pelo neurônio mais próximo. Mas se o comprometimento for muito intenso e se todos os neurônios morrerem ao mesmo tempo, nós vamos ter um comprometimento de todas as células musculares e sem o processo de reinervação. Isso para entender muito bem essa condição chamada polio, que foi descrita pela primeira vez por Michael Underwood, que é um médico britânico. Uma publicação clássica, bonita, adequada. E assim, nós falamos que é a primeira descrição no mundo mais moderno relacionada à poliomielite. Ele já chamava a atenção, é uma doença que não é comum, é uma doença diferente. Mais tarde, ela foi mais bem definida por Jacob Hein e por Medin. E assim também a demonstração de uma cadeia epidemiológica das diversas formas clínicas, com aparente processo infeccioso para essa condição. Ela teve uma descrição muito bem feita lá na França, na Salpêtrière, por Jean-Martin Charcot. E essa doença, no comecinho do século XX, ela tornou-se prevalente e assustadoramente prevalente.
E nessa oportunidade já se sabia que provavelmente ela era causada por um agente infeccioso que não era bactéria, talvez um vírus. E naquelas casas onde que havia pessoas com esse comprometimento motor, aquela casa ganhava um uma advertência. Ou seja, ali na janela, algo como: nessa casa aqui ninguém entra e daqui ninguém sai, pelo medo, porque já se sabia que poderia ter um agente infeccioso, mas não se sabia de onde e como que vinha. E desta condição, quem era o culpado? Era o vizinho, ou era a banana, ou era o estrangeiro. Ela deu uma triste herança, justificada e catalogada em desenhos, em gravuras, em pinturas, em histórias como essa de Christina Ward também, sequelada de poliomielite. E as crianças que tiveram polio, muitas delas ficavam confinadas em hospital, com atenção mais do programa de enfermagem. Entretanto, a polio, ela trouxe também algo modificador na área da saúde. Várias modificações vieram com ela. Uma delas era a condição ventilatória. As crianças morriam, em grande parte, por comprometimento ventilatório respiratório. E havia necessidade, portanto, de nós procurarmos uma alternativa. E quando se falava alternativa ventilatória, a história ela vem desde o século XV, com Paracelso, ou seja, aquele que era melhor que Celso. Era um homem maluco que inventou a ciência moderna. Ele descreveu várias coisas, dentre elas, um fole de lareira. Esse fole de lareira permitiu-se insuflar os pulmões de pessoas recentemente comprometidas com substâncias de minas de carvão. Mas isto era bastante rudimentar. Ocorreu depois, no finzinho do século XIX para o século XX, um colapso dos pulmões. E os cientistas começaram a procurar alternativas para se manter uma ventilação pulmonar quando necessária fosse. Especialmente nos Estados Unidos e na região de Massachusetts, veio uma história muito bonita de criação de mecanismos de ventiladores para esta situação. Décadas vieram, portanto, para essas pesquisas. Dentre elas, pesquisa de Louis Agassiz Shaw, lá nessa região, Cecil Drinker, lá nessa região, e Philippe Drinker, também lá. E essas pesquisas levaram ao descobrimento daquele pulmão de aço, onde que pessoas eram colocadas dentro dessa estrutura com pressão negativa internamente e o pulmão não colabava e permitindo-se, portanto, a ventilação. Descrita essa forma terapêutica em 14 de setembro de 1929. Em quem? Num paciente com poliomielite. Num paciente que estava com uma alteração ventilatória e essa pessoa foi salva por este mecanismo chamado pulmão de aço. E o pulmão de aço foi apresentado para a literatura, ele foi apresentado para a ciência, e ele começou a salvar vidas, especialmente de crianças vitimadas com a poliomielite. Este é o começo da unidade de terapia intensiva. E assim se iniciou a UTI. Ginásios lotados de pulmão de pressão negativa e com crianças necessitando de ventilação nessas condições. Elas ficavam dentro dessa máquina, o pulmão não era colabado, permitisse, portanto, um processo até de recuperação, de reinervação e a potencialidade delas saírem dessas condições. Criou-se também a possibilidade de tratamento sob uma condição de ambulância levando o pulmão de pressão negativa. E algumas pessoas viveram anos no pulmão de pressão negativa. Por exemplo, Paul Alexander, recentemente falecido, e ele viveu a vida toda dele praticamente dentro dessa estrutura. E aqui no Brasil, em São Paulo, eu posso dizer a história dessas duas pessoas também. Uma delas, o Paulo Henrique Machado, que viveu um longo período de tempo num pulmão negativo. Ele ficou morando no Hospital das Clínicas, daqui de São Paulo, por muito tempo. Um indivíduo lindo, inteligentíssimo, editor de filmes, vídeos, especialmente de criança. E essa outra moça, amicíssima do Paulo, a Eliana Zag. A Eliana Zag tornou-se uma pessoa fantástica na arte da pintura, pintura com a boca. Então,
ela aprendeu a técnica de fazer pintura com a boca e essas pinturas dela vão para a Europa e algumas ficam aqui no Brasil. Pinturas fantásticas, maravilhosas, espetaculares, uma técnica linda que ela utiliza. E ela, por muito tempo também, ela viveu no Pulmão de Aço. E ela não só pintava, como ela escreve também. E ela contou a história dela no Pulmão de Aço. Falando-se ainda de coisas que a poliomielite trouxe para a sociedade. Dentre as, a história está ligada a Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, com 39 anos, ele fez uma viagem para a região norte da América do Norte, na região que é conhecida como Baía do Fundo, e lá ele foi tomar banho. Só que nesse local era um local que as crianças utilizavam para se fazer o número 2. E ele se contamina. E essa contaminação, poliomielite, isso com 39 anos de idade. Ele, inconformado com essa situação, foi fazer o seu programa de reabilitação e o Warm Springs, hidroterapia para pólio. Aparecimento de órteses para se facilitar a movimentação. Assim, a reabilitação ela começa a fazer parte do processo de tratamento das pessoas com poliomielite. Roosevelt torna-se presidente da América do Norte num momento muito difícil da América do Norte, logo depois da quebra da Bolsa, em 1928. Ele, com muita habilidade, ele fez o crescimento dos Estados Unidos da América. E um outro momento muito importante da vida dele foi durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Tornou-se um líder modificador, levando esperança para o mundo todo. E ele morre em 12 de abril de 1945, antes do término da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas a sua esposa, Anna Eleanor Roosevelt, ela assume uma posição de destaque no mundo todo, sob uma forma de uma mulher que fez modificação nas leis relacionadas às pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Advogou o direito ao voto civil, advogou o direito da Declaração dos Direitos do cidadãos, e ela permitiu a criação também da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. E esteve à frente também na adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. E ocorreu uma evolução fantástica, portanto, dos direitos humanos em 75 anos. E a poliomielite ela está relacionada com toda essa evolução em relação à paz, saúde, crença, progresso, nacionalidade, educação, igualdade, pensamento, autodeterminação, liberdade, expressão, trabalho e vida. A polio, o que mais que ela trouxe? O primeiro filme em casa, aquela apresentação dos slides em casa para poliomielite. Primeiro carro adaptado, poliomielite. E a outra condição muito importante, durante a sua vida, Franklin Delano Roosevelt, ele estava inconformado. Como que ainda havia tantas pessoas com poliomielite? Já se sabia que era um agente infeccioso, já se sabia que era um agente viral. Então, precisávamos ter uma forma para controlar essa epidemia. E qual foi a forma criada? Campanha popular dos Estados Unidos, a Marcha dos Dimes, 10 centavos de dólar. E a arrecadação desse recurso econômico permitiu que cientistas começassem a dominar o vírus ligado à poliomielite. Dentre as pessoas, John Enders, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1948. E quando a polio ela se torna mais prevalente ainda, em 1952 nos Estados Unidos, com 60 mil novos casos e 3 mil óbitos, já se tinha a certeza que era um agente infeccioso. Já se sabia também como controlar esse agente infeccioso, através, portanto, de medidas de chamarem a atenção para se evitar a contaminação da polio. Quem que ajuda? O desenho ajuda, dentre eles, Capitão Marvel. Os quadrinhos, eles ajudam também, na forma de tentar evitar a contaminação. Mas nós precisávamos fazer com que o controle fosse melhor. Se já conseguimos dominar o vírus, por que não tentar uma forma de fazermos uma imunização da população? E essa marcha dos dimes permitindo-se, portanto, que John Franklin Enders e mais Thomas Weller e Frederick Robbins, eles conseguissem dominar completamente
a condição de infectividade desses vírus, chamados vírus da polio. Isso trouxe a oportunidade que pessoas que trabalhassem em laboratório para que elas pudessem criar uma forma alternativa de se colocar um possível vírus controlado numa pessoa e essa pessoa ter uma imunidade contra o vírus selvagem. Quem consegue fazer essa façanha? Jonas Salk, filho de Daniel Salk e Mr. Salk também. Ele, através de uma técnica de inativação do vírus com formaldeído, ele começa a ter a certeza que isso pode funcionar como uma condição imunológica de se evitar a infecção do vírus selvagem. Ele se injeta na família dele esse produto que ele desenvolve em laboratório e convence uma população grande para se fazer o teste da imunidade. Teve ajuda de artistas, dentre eles Elvis Presley. Teve ajuda de pessoas que acreditaram na possibilidade, que são os pioneiros da polio, aqueles que receberam essa carga virótica controlada por formaldeído, ou seja, inativada por formaldeído. Em 1954 foi feita essa campanha, 2 milhões de indivíduos nos Estados Unidos receberam esse agente, e em 12 de abril de 1955, Salk diz: a vacina funciona. E essa vacina, ela não é minha, não é da minha universidade, ela pertence ao mundo, e ele disponibiliza, portanto, essa vacina para outros laboratórios, para que eles possam fazê-la e disponibilizá-la para o mundo todo, porque a polio já estava pegando o mundo todo, já era uma pandemia. Uma outra pessoa muito importante também estava fazendo uma pesquisa semelhante, mas em vez de inativar completamente o vírus, era atenuar o grau de infectividade dele. Quem foi? Albert Sabin. Aqui Sabin representado na época que ele era major, e Sabin começou a trabalhar de uma forma diferente, com uma situação de atenuação do vírus. Ele não matava o vírus, mas deixava com uma infectividade muito pequenininha. Seria mais fácil, portanto, fazer a vacinação em locais onde era difícil carregar e estocar o vírus, por exemplo, da vacina Salk. Assim, num certo momento, 1962, nós tivemos duas vacinas. Uma inativada, que é a Salk, e uma outra atenuada, que é a Sabin, a forma oral. E a poliomielite teve uma modificação fantástica na sua história. Muito interessante. Quando uma pessoa ela tem uma infecção pelo vírus, ela pode ou não desenvolver a doença. Só uma em 100 desenvolve a doença. E uma em 100 que desenvolve a doença tem a polio paralítica. Ou seja, para uma polio paralítica, são 10 mil comunicantes. Quando aparece, portanto, uma paralisia flácida, nós temos que fazer uma atuação muito rápida, porque uma grande parcela da população pode estar carregando um vírus selvagem. E 10% dos indivíduos que têm a forma paralítica da doença têm o comprometimento ventilatório, respiratório, daí a mortalidade que ocorria na oportunidade. Então, dentro da linha do tempo, nós passamos da descrição de Michael Wood, nós passamos para um momento onde a polio ela aumenta no mundo todo de uma forma muito rápida, aparecimento da vacina em 55, da forma inativada, em 62, da forma atenuada, e a poliomielite em 1979 ela é erradicada nos Estados Unidos. Mas 1988 ainda ela estava presente em todo o mundo, representado aqui na cor vermelha. 1988, portanto, já tínhamos uma grande quantidade de pessoas infectadas com a poliomielite, e, e com a manutenção da atenção para novos casos e a vacina, o número de casos foi caindo de uma forma dramática e intensa. Ainda em 2025, nós temos 2 países com forma endêmica da poliomielite, Afeganistão e Paquistão. Daí a necessidade de se manter as campanhas de vacinação. Mas a manutenção das campanhas de vacinação tem trazido um problema, ou seja, especialmente naquela forma da utilização do vírus atenuado, que é a gotinha que salva, de Sabin. Ou seja, mais ou menos em um caso
Uma pessoa em 2,4 milhões de doses desenvolve a polio paralítica, ou seja, a polio causada pela própria vacinação. Isso trouxe uma modificação grande na forma de se fazer vacinação para as crianças com polio. E aqui no Brasil, atualmente, nós temos a vacinação aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, as primeiras doses Salk, Salk, Salk. Depois, nas campanhas, especialmente nas campanhas anuais que são feitas para a vacinação de pólio, Sabin, Sabin, mas as primeiras 3 doses, Salk. Por quê? Para se evitar a polio paralítica causada pelo vírus da polio. Mas ainda nós temos um pouquinho de polio no mundo. Daí a necessidade das coberturas vacinais no mundo todo, através dos programas nacionais de imunização. Quando nós falamos em Programa Nacional de Imunização, o Brasil tornou-se um país gigante nesse sentido. Até 1973, a nossa atuação era muito fraca, mas daí para frente, com a introdução do PNI, ocorreu uma modificação bastante grande no Ministério da Saúde. Ocorreu, portanto, a aprovação da necessidade de se fazer a vacinação, mas nós tínhamos que convencer a população que vacina ela é importante, que vacina protege, que vacina salva. Mas precisava de uma campanha para isso. Foi feita uma campanha pelo Ministério da Saúde e uma das pessoas que atenderam essa campanha, Darlan, um famoso contador de histórias, desenhista, ele cria o Zé Gotinha. O Zé Gotinha tornou-se famoso, ele trouxe a sua família, e assim a vacinação tornou-se um programa de família. Mas vacinação não só de pólio e outras doenças infecciosas, aproveitaram-se desta condição do entendimento que valia a pena se fazer vacinação. E quando essa vacinação tornou-se mais generalizada, os casos de poliomielite despencaram no Brasil. Nós tínhamos bastante casos ainda até 1980, daí para frente, os casos despencaram, e o último caso aqui no Brasil, 1989. E quando se fala em polio, pessoas famosas que desenvolveram polio. Arthur Clarke, autor. Cláudio, imperador romano, daí vem a marcha claudicante. Donald Sutherland, que é um ator famoso, Francis Ford Coppola, diretor, Franklin Delano Roosevelt, que eu já comentei, presidente norte-americano, Frida Kahlo, famosa pintora mexicana, Henry Roden, ator, comediante, James Trury, ator, Mia Farrow, atriz, e Shirley Mann, que era uma atleta, recordista mundial. Comentei com vocês que a polio trouxe várias coisas. Dentre elas, a fisioterapia. As primeiras universidades ou faculdades de fisioterapia vieram com a polio. E os ginásios de reabilitação vieram com a polio. E por qual razão? Quando há uma infecção das células do corno anterior pelo vírus da polio, o neurônio morre, o axônio, portanto, fica comprometido, e as fibras musculares inervadas por esse neurônio, elas ficam atróficas, desnervadas. E agora, o que acontece? Se eu fizer uma biópsia, eu encontro as fibras atróficas, desnervadas. Mas, se eu coloco um programa de reabilitação, o neurônio sobrevivente sadio, ele tem uma capacidade de dar um brotamento em direção àquelas fibras que estão atróficas, desnervadas. E assim, aquela fibra que estava desnervada, atrófica, ela fica inervada e assume um volume normal de calibre, portanto. Só que essa pessoa fazendo atividade física, 4 anos, 10 anos, 15, 20, 25, chega num certo momento de tanta intensidade de atividade, porque ela pensava que era uma Hércules, ou que carregava o mundo nas costas, que poderia fazer todas as coisas. Por exemplo, Tarzan, o homem macaco, ele teve poliomielite. Johnny Weissmuller. E só que ele tinha uma capacidade fantástica de nadar. E esse indivíduo ganhou uma Olimpíada. Uma outra moça também vitimada de pólio, Vilma Rudolph, a Gazela Negra. Ela ganhou na Olimpíada de 1948 os 100 metros. Era uma vítima de pólio. E interessante que quando se fala em poliomielite, eles se envolveram com esporte adaptado. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, para os indivíduos com dificuldade motora,
cerca de 38% dos atletas brasileiros que eles tinham em comum sequela de poliomielite. E eles faziam atividades em vários tipos de esportes na situação. Só que essas pessoas que fizeram muita atividade, tanto do ponto de vista físico, como de parte esportiva, como também de parte profissional, num certo momento eles começaram a perceber algo diferente, uma nova fraqueza muscular. Interessantemente, não só no membro que foi afetado pela poliomielite, mas também em outro membro aparentemente não afetado pela poliomielite lá no passado, e uma fraqueza progressiva. E isto começou a nos chamar a atenção. Criamos um ambulatório de poliomielite e percebeu-se que uma parcela grande das pessoas que tiveram poliomielite no passado, cerca de 60% delas, começaram a apresentar uma nova fraqueza muscular. Daí a chamada de atenção já estava na literatura, como síndrome pós-pólio, ou seja, pessoas que no passado tiveram poliomielite, anos depois de uma sequela estável, essas pessoas começaram a apresentar uma nova fraqueza muscular. O que estava acontecendo muito provavelmente? Anos por atividade física, este brotamento chegava a um certo ponto de falência. Ou esse brotamento ele degenerava, ou as fibras musculares passavam a não ser recrutadas mais na sua plenitude, na sua intensidade. E essa nova situação, com nova fraqueza muscular, denominou-se síndrome pós-poliomielite. E na síndrome pós-poliomielite, o que a gente tem? Era uma criança normal, que teve uma poliomielite num certo momento, perdeu força muscular, membros inferiores, em sua maior parte, ou até membros superiores também. Houve uma recuperação parcial para essa condição. Essas crianças estavam estáveis em relação à sua paralisia, mas antes daquele processo de envelhecimento, elas começaram a apresentar um quadro de nova fraqueza muscular, sem uma outra causa que justificasse essa nova fraqueza muscular. E isto se denomina síndrome pós-poliomielite. Qual é a causa? Nós não temos uma causa definida, específica, única para essa condição, mas nós vamos aprendendo com outras doenças. Exemplo, a própria esclerose lateral amiotrófica, cuja doença afeta as células do corno anterior da medula ou afeta as células vizinhas também, como o astrócito, a microglia, ou há um comprometimento do fluxo axoplasmático, anterógrado ou retrógrado, ou envolvimento da junção neuromuscular, ou alteração mitocondrial, ou uma alteração do proteassoma também. Então, são várias as possibilidades para se levar a esta condição. O interessante é que na classificação internacional de doença, na 10ª classificação internacional de doença, publicada em 1989, mesmo tendo 2.032 doenças, síndrome pós-pólio não era contemplada. Mas, aqui no Brasil, Luiz Baggio Neto, que criou uma associação inicialmente chamada Abraspe, que se tornou a Associação G14, ele chamou a atenção para isso. E ele exigiu praticamente que nós fizéssemos um documento. E assim foi feito um documento, e através do Ministério da Saúde, um documento chamando a atenção para essa situação denominada síndrome pós-pólio. E em 2009, em 15 de outubro de 2009, duas moças defenderam esta condição lá na OMS, lá na situação onde se discutia a incorporação de novas condições clínicas. E em 2009, incluiu-se, portanto, na CID-10, a pós-poliomielite com o código G14. G14, que é a Associação Brasileira de Síndrome Pós-Pólio. Publicação esta ocorreu no Arquivo de Neuropsiquiatria e, atualmente, na CID-11, a síndrome pós-pólio tem um código, e o código é 8B62. E lá está, síndrome pós-pólio. É uma atrofia muscular progressiva relacionada à síndrome pós-pólio. Ou seja, ela existe. Ela não tem uma causa única, mas parece que ela está intimamente relacionada com essa atividade motora intensa. E o que mais que a polio nos trouxe? E agora é a síndrome pós-polio que nos traz conhecimentos.
Dentre os conhecimentos, o que que ela trouxe para nós? Ou seja, aquelas pessoas que estavam com síndrome pós-polio, como que elas melhoravam? E essas melhoras, portanto, foram sendo compiladas. O que que nós compilamos? O que nós registramos e selecionamos? Limite atividades que causem dor ou fadiga. Seja esperto. Quando necessário for, peça ajuda. Fique aquecido. Evite quedas. Mantenha estilo de vida saudável. Dieta balanceada. Evite tabagismo. Diminua a cafeína. Controle o peso. Melhore a ventilação pulmonar. Proteja os pulmões. Melhore a qualidade do sono. Use órteses, scooter ou cadeira de rodas motorizada. O que que ela trouxe de uma forma revisada? Ela trouxe a vacinação com sucesso, ela trouxe a fisioterapia hoje. Vejam quantas faculdades de fisioterapia existem no mundo todo. Trouxe a hidroterapia, a multidisciplinaridade através de uma linguagem comum. A evolução do ventilador mecânico não invasivo, por exemplo, o BIPAP. A UTI, com o aumento da sobrevida, que outras doenças se aproveitaram. O home care, com assistência mais digna, que outras doenças aproveitaram. Os direitos, os aspectos jurídicos, tudo que foi conseguido do ponto de vista de aspecto jurídico, sempre tinha alguém com poliomielite brigando pelos direitos. A acessibilidade plena, o direito de ir e vir. Ascensão social, por exemplo, pelo esporte ou pela parte profissional. União de forças das secretarias municipal de saúde, estadual de saúde, Ministério da Saúde, das universidades e das associações terceiro setor. Nós aprendemos com as pessoas de poliomielite que músculo deve ser usado de uma forma correta e adequada. Músculo, use-o bem. Se não usar, atrofia. Se usar muito, gasta. E pós-polio tem CID. Sim, senhor. CID-10 e CID-11 também. No Brasil, do ponto de vista de poliomielite, qual foi o último caso e aonde? Foi na região nordeste do Brasil, na região da Paraíba, a oeste na Paraíba, na região chamada Souza. É um local maravilhoso, espetacular. Tem uma trilha fantástica de dinossauro, uma trilha enorme de pegadas de dinossauro. Então, lá nós temos, como última pegada da poliomielite, o Davidson Rodrigues Gonçalves. Teve pólio em março de 1989, confirmada a pólio através de cultura de fezes. Uma paralisia motora nas pernas, só que ele teve uma recuperação plena, ele não tem nenhuma sequela motora. O último caso de poliomielite, de vírus selvagem no Brasil. E na América do Sul, qual foi o último caso registrado de poliomielite de uma forma selvagem, vírus selvagem? Foi no Peru, na região chamada Junín, que é uma das 25 regiões do Peru. Uma região pobre. 23 de agosto de 91 foi o último caso registrado de poliomielite na América do Sul, no Peru. E Luiz Fermin Tenório esteve recentemente aqui em São Paulo, mostrando que ele foi o último caso de pólio da América do Sul. E essas pessoas trouxeram para nós, portanto, vários entendimentos e aprendizados. Mas também elas nos trouxeram agora, mais recentemente outros aprendizados, especialmente esses que não faleceram na infância, que sobreviveram à infância, sobreviveram à época da adolescência, idade adulta, e agora eles estão na terceira idade, ou seja, os idosos. Quando nós falamos idoso, idoso do latim aetas, que a idade era, época, era uma condição muito rara aqui no Brasil no século XVIII. A expectativa de vida das pessoas que viviam nessa época, população branca, 28 anos, população negra, 21 anos. Ou seja, era muito baixa. Mas quando nós tínhamos uma expectativa e essa pessoa ia além dessa expectativa, isso ganha um nome: longevidade. Longevidade, nós poderíamos dizer também do grego macrozoia, ou seja, macro grande, zoia, vida, vida longa. E da vida longa é que veio para o latim longevidade, do latim longevus, longos, longo, ou aquele que chegou à idade mais avançada e passou a expectativa de vida. Então, quando nós nascemos, nós temos uma certa expectativa de vida. Eu nasci em 1957.
A minha expectativa de vida, sexo masculino, era 52 anos. Ou seja, eu estou na longevidade, seja 16 anos a mais do que aquilo que era da minha expectativa de vida. Quando se fala em longevidade, isso era muito incomum na Idade Média, mesmo para a família real. Vamos ver a família do rei Eduardo I da Inglaterra, que viveu no século XIII, com a sua esposa rainha Leonor, que tanta história deu. Eles tiveram 16 filhos, mas aquela que viveu mais tempo foi Margarida, que morreu com 58 anos. A segunda que viveu mais tempo foi Maria, que morreu com 53 anos. Outros filhos morreram ou no nascimento, ou na primeira infância, ou no máximo até os 35 anos de idade. E mesmo o rei, ele morreu aos 43 anos de idade, mostrando que a longevidade aí não era muito evidente e frequente também. Portanto, o que se procura fazer? Aumento da longevidade. Quando nós aumentamos a longevidade, isso vem atrelado também ao melhor desenvolvimento humano, IDH, melhores condições, mais igualdade, mais equidade. E assim, o mundo teve uma transformação. E essa transformação, ela veio junto com a poliomielite. Por quê? A polio nos ensinou. O paciente de polio, para chegar numa idade mais avançada, ele precisou ter uma equipe multidisciplinar. O médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o farmacêutico, o odontólogo, e assim como também serviço social e uma proteção jurídica e também material feito pelos engenheiros. Mas não foi só isso. Ele recebeu também o impacto da sociedade, sob a forma espiritual, da pastoral, do ponto de vista de comunidades, outros agentes de comunidade também. E também essas pessoas, elas propiciaram uma modificação do Estado, como que o Estado via a população. Isso veio através das leis. Aqui no Brasil, da nossa Constituinte de 1988, ou seja, o dever do Estado e o princípio da dignidade humana. E fazendo parte disto, o capítulo saúde. Tem uma frase muito importante. Essa frase de Marcus Túlio Cícero, o ano 100. Salus populi suprema lex est. Ou seja, a saúde do povo deve ser a lei suprema. Isso deságua na nossa Constituinte brasileira de 1988. E deságua como? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ainda ocorreram aperfeiçoamentos ao longo do tempo, como Estatuto da Primeira Infância, proteção à criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio reafirmar esta condição de proteção à criança e adolescente. Mais tarde, o Estatuto do Idoso, já na maioridade, uma proteção para essa população. Na legislação brasileira de 2006, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Mas para a construção dessa política, sempre houve a presença de alguém de poliomielite, que era a promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade de atenção à saúde, estímulo à participação e fortalecimento do controle social, formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS, divulgação e informação sobre esse Programa Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Sempre teve alguém de polio à frente dessa condição. E dessa forma, para que nós pudéssemos ter um envelhecimento melhor, mais saudável, fomos aprendendo. E no aprendizado, dieta saudável, a atividade física mais controlada, estimulação cognitiva, atividades sociais e fatores cardiovasculares.
prevenção. Prevenção de alimentos ruins, tabagismo, falta de exercício, e assim manter-se uma boa forma, evitando os fatores de risco. Nós fomos aprendendo com essas pessoas. Quais são os fatores que realmente prolongam a vida, mas não é só prolongar a vida, dando mais qualidade de vida. Quando nós falamos a respeito de fatores que prolongam a vida, desde que o homem é um homem, parece que isto é uma preocupação. Desde que o mundo é mundo, portanto, nós estamos procurando a juventude eterna. Isso desde escritos muito antigos e passando para os escritos atuais. E dos escritos mais atuais, especialmente com a população de pólio, nós fomos vendo que para os mais vividos, envelhecer bem envolve outras variáveis. Dentre elas, ter laços sociais bem estabelecidos, se manter atualizado em relação ao mundo, cuidar da saúde mental e cuidar-se todos os dias em sua vida. Isso reflete bastante. Ou seja, os fatores que prolongam mais a vida, eles são comportamentais, ou seja, estilo de vida. Mais de 50% que a gente ganha de anos, esse mais de 50% está relacionado com estilo de vida. Depois vem meio ambiente, depois a genética. Só 10% que é assistência médica. Olha só, que interessante que é esse aspecto. Fazendo parte, portanto, de uma longevidade maior e mais saúde, então nós temos os fatores relacionados de uma forma direta. A hereditariedade, gênero, mulher vive mais que o homem, as pessoas mais educadas vivem mais, status, logicamente, socioeconômico mais elevado, nutrição mais apropriada, apoio social, assistência médica, profissão, trabalho, segurança, características de personalidade e comportamento, todos são fatores positivos para uma ampliação da longevidade. E quais são aqueles que proporcionam uma diminuição? Ferimentos graves, quedas e meio ambiente não apropriado, não adequado, que se não permita uma autonomia. Ou seja, o ambiente que permite autonomia também está relacionado com melhor envelhecimento. E assim, portanto, nós vamos aprendendo com as pessoas de pólio o que aumenta, o que amplia a longevidade, especialmente uma longevidade mais saudável. Quais são as pistas? Daí, não tem dúvida, avosidade, ou seja, família, pais, mães, avós. Educação, saneamento básico, pré-natal, parto, nutrição, a amamentação e introdução de alimentos diversos na primeira infância até os 2 anos de idade, vacinação. Vejam só, século XXI, a dificuldade que nós tivemos em manter uma vacinação plena na Covid. Estilo de vida saudável, corpo, caminhar, sorrir, mente, empatia, propósito de vida e espírito. Comportamento familiar e social. Amigos, essa é uma moeda fantástica que leva uma longevidade mais saudável. E controle de doenças como hipertensão, diabetes, lipidemia e obesidade. Planejamento financeiro. Mais esporte. O esporte ele é fonte de saúde. Nós aprendemos isto aqui no Brasil. O Brasil ele é líder hoje no esporte paralímpico, ou seja, esporte para as pessoas com deficiência. E como fazer? Como operador de saúde, nós temos que detectar na pessoa o seu talento e, através dele, propiciar que essa pessoa cumpra a sua missão, através do saber e fazer, criar e recriar, como a Eliana Zaghi, como que ela fez. Isto é verdade. Isto não é só crença. Essa é uma verdade que se impera, que ela se repete. Então, nós temos que passar essas informações. Quando nós comentamos a respeito de verdade e crença, isto está relacionado à epistemologia, ou seja, o estudo, portanto, das crenças e das verdades e do conhecimento. E, através dela, exemplo aqui que aconteceu na própria pandemia. Olha isso aqui, vovô. 10 milhões de pessoas já viram esse vídeo fake de esfregar a casca de banana para consertar a tela trincada do smartphone. Ai, moleque, se você estragar minhas bananas, eu te deserto, que aparece. E há pessoas que acreditam nessas situações chamadas até absurdas. Como que nós tivemos na Covid-19. Vacinas deixando as pessoas magnéticas,
que o celular ficava grudado na região do deltoide. Nós temos nossas crenças, eu tenho as minhas crenças também. Eu nasci numa cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, bem no norte do interior de São Paulo, em Monte Azul Paulista. Eu vivi em sítio. Eu nunca misturei manga com leite, é a minha crença. E como eu tenho 68 anos e nunca misturei e deu certo até hoje, não é agora que eu vou testar. Mesmo todo mundo falando que isso é uma bobagem, que isso é só uma crença, que não é verdade. E quando se fala em verdade, então este indivíduo muito inteligente diz que a única certeza que temos na vida é que para cada medida de arroz, duas de água. E assim chega o aspecto de saúde. Quando se fala em saúde, está escrito lá que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente uma situação de ausência de doença ou enfermidade. Essa é uma certeza pela OMS. Mas como é que eu posso medir saúde? Como é que eu posso mensurar, portanto, se uma pessoa tem saúde ou não? Aí as pessoas de pólio, elas me mostraram. Você tem saúde se você tem a capacidade de aproveitar a vida, se você tem a capacidade de enfrentar novos desafios. Mas como transformar o conceito de saúde em uma prática do dia a dia? Nós fomos aprendendo com eles, de uma forma pessoal, de uma forma familiar, de uma forma institucional e de uma forma de governo. Dentre elas é a situação do superar-se, da superação. Mas como superar-se? Dentre as situações, nutrição adequada, ou seja, fazer a melhor mistura dos alimentos. Desde quando nós somos crianças, adolescentes, isso faz uma diferença enorme. Outra condição, vontade de envelhecer, vontade de chegar lá na frente. Outra que eu aprendi com essas pessoas, resiliência. Resiliência vem do latim resilire, ou seja, voltar atrás, voltar o que você era antes disso acontecer, que é a capacidade de ricochetear, de saltar, voltar novamente. Mas a resiliência ela está ligada a três camadas, como se fossem três pedras sobrepostas. Na primeira camada, suporta. Ela recebe o golpe sem desabar. Na segunda, é o estágio da recuperação, da aprendizagem. A terceira é o momento do modelo perfeito, é a ressignificação da estratégia e da consciência a partir do aprendizado. Ou seja, a pessoa ela consegue tirar um novo significado de vida. O que é ressignificação? A ação de atribuir um novo significado a algo ou a alguém. E essas pessoas, elas começaram a criar outros significados em sua vida e modificar vidas também. Dentre elas, vida até da pessoa idosa, preparar-se para ser idosa também. E outra coisa mais que essas pessoas nos trouxeram, uma delas é a própria esperança. A esperança tem uma história muito linda, ligada a Pandora. Pan todos, Dora dons. Pandora foi feita pelos dons dos deuses. Pandora veio para a Terra como castigo para Epimeteu, que ensinou os humanos a utilizarem o fogo dos deuses. E nessa caixinha que ela trouxe, estava dentro dela a presença de tudo aquilo que era ruim para a humanidade. Mas para contrabalançar tudo isso que era de ruim, existia algo escondido nas entranhas dela, que era a esperança. A esperança ela nunca decepciona, ela já é um milagre. E assim essas pessoas começaram a nos ensinar vivências de esperança, acreditando, enfrentando, expressando espiritualidade, ressignificando-se, perspectivando o sofrimento, aceitando o sofrimento, esperando, expressando emoções e sentimentos, sendo otimista, reforçando laços, sentindo apoio, família, trabalho. No nosso ambulatório, atendemos bastante pessoas com pólio, também com síndrome pós-pólio. Todos os dias eu aprendo com eles e com essas pessoas. Eu aprendi com essas pessoas a esperança. Eu aprendi o significado do hoje, da origem do hoje. Por que o hoje é importante? Fazer agora o melhor que você pode fazer. Ser humano é um outro detalhe também. O ser humano no sentido de cuidar e ser cuidado. Nós nos tornamos humanos quando nós temos a oportunidade de cuidar de alguém durante a nossa vida. Mas nós nos tornamos realmente completamente humanos quando aceitamos o cuidado de alguém com humildade quando necessário for.
colocando-se essas premissas, eu fui aprendendo. É como que se fosse uma brincadeira dessa num carrossel. E aqui nós temos 3 duplas. Você pode escolher o jeito de viver da dupla mais à frente, da dupla do meio ou da dupla de trás. E essas pessoas de pólio começaram a ensinar como viver muito bem, exatamente como a dupla da frente. A decisão é nossa. Também elas trazem escritos selecionados, como este de Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terá o que colher. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E através desta condição, o que eu peço para essas pessoas muito importantes, muito especiais, que foram selecionando aquilo que realmente funciona para que nós possamos ser um ser antigo, que possamos ser um dia conhecidos até como ancião. Ancião é no sentido de antes de, diante de. Por exemplo, pegue um idoso sábio e você terá um ancião. Ou seja, este é o significado de ancião. É a pessoa mais velha e respeitável e venerável. Uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que explica a essência da civilização, que explica a essência do ser, que explica a essência da nossa missão. Ou seja, o que eu peço é que nós aprendamos com essas pessoas, que nós possamos ser ancião. Nesse dia 24 de outubro de 2025, Dia Mundial de Combate à Polio, estou tendo essa oportunidade rara de estarmos juntos nesse congresso internacional, Portugal e Brasil. Mas não é só Portugal e Brasil. Nós temos a região oeste da América do Sul também, ou seja, o lado que fala espanhol. Nós temos os nossos irmãos espanhóis, aqueles que fizeram parte do Tratado de Tordesilhas. Nós temos, portanto, também os nossos irmãos africanos e indígenas aqui do Brasil. Essa data é para todos, não é uma data só para poliomielite, porque através da polio, hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso mundo é muito melhor, porque as pessoas sobreviventes, resilientes de polio, elas nos ensinaram caminhos, como sermos melhores e como vivermos melhores, uma vida mais digna, mais honrada, mais longa também. E a essas pessoas, meu agradecimento especial. Eu aprendi muito com vocês e daí o meu muito obrigado. O muitas graças a vocês. Um dia muito lindo a todos vocês. Muito obrigado mesmo.